Nos vídeos anteriores tratamos do mito da criação em diversas culturas antigas, de tal forma que verificamos uma certa similaridade sobre alguns aspectos, por exemplo, da luta entre os deuses e o caos ou a desordem para trazer a ordem no cosmos, criar o cosmos. A criação do ser humano a partir do barro, bem como o dilúvio, são coincidências. E hoje nós vamos tratar um pouco do mito da criação na tradição judaico-cristã. Mas antes precisamos apresentar uma coisa interessante. No último vídeo tratei do mito sumério da criação. E ali existe uma série de informações nesse mito que foram retomados dentro da cultura judaico-cristã, dentro da releitura feita pelo Gênesis do mito sumério da criação. São duas culturas distintas. Uma se apropriou de textos antigos da outra cultura para poder apresentar a sua versão dentro do seu próprio contexto e objetivos religiosos, podemos assim dizer. Então esse paralelismo interessante se dá da seguinte forma. Por exemplo, no mito sumério, a criação do ser humano foi feita de barro, exatamente como ocorre no Gênesis. E o primeiro ser humano na literatura suméria foi o Adapta, ou seja, tem a ver com Adão, o Adam, e são ambos mortais. Adapta foi proibido pelo deus Ea de comer o pão e a água da vida, que oferecia a imortalidade, oferecido pelo deus Anu, que continha o dom da imortalidade. Também desobedeceu Anu e não tomou da água e nem comeu do pão oferecido por Anu. E foi expulso, foi castigado, isso é, sofreu uma penalidade, uma punição de viver na terra como um ser mortal. Exatamente o que ocorre com Adão e Eva depois que eles desobedeceram a Deus da ordem de não comer o fruto proibido. Também encontramos o Jardim do Éden, esse lugar especial onde moravam os deuses, na literatura suméria. No caso, o ser humano, quando estava em plena harmonia com Deus, vivia no Jardim do Éden, no paraíso. Ainda o dilúvio, que ocorre na Bíblia, narrado com o herói, ou digamos, aquele sobrevivente, Noé, com sua família e os animais que nós conhecemos, ocorre no mito sumério. Ziusudra foi ordenado pelo deus Enki a construir uma arca quando a grande tempestade se abateu à terra. Ziusudra e sua família sobreviveram e depois alcançaram a terra firme, assaram carne de ovelhas e louvaram a Deus por sua sobrevivência. Muito semelhante à narrativa bíblica de Noé. Ocorre também a árvore da vida no mito sumério, isso é, houve um herói chamado Gilgamesh, que nós já vimos no vídeo passado, e procurou pela árvore da vida. E no meio do caminho, quando a carregava consigo, eis que a serpente roubou essa árvore da vida. Ocorre o mesmo como quando Adão e Eva, após serem expulsos do paraíso, não tiveram mais a oportunidade, de comer do fruto da árvore da vida, já que tinham comido do fruto da árvore do bem e do mal. A árvore da vida ficou protegida, tanto é que Deus colocou os querubins para que o ser humano não voltasse e comesse do fruto da imortalidade. Mas existem diferenças. Por exemplo, no judaísmo nós temos um só Deus, Javé, inclusive é aquele que é, não tem nome. Javé quer dizer aquele que é sem nome, sem imagem. O contrário do que ocorre nos mitos em geral. Faz aliança com o ser humano, promete a salvação desde Abraão, que saiu de Ur da Caldeia em 950 a.C., rumo à terra prometida. O texto do Gênesis sobre a criação é um texto posterior a um longo processo, a uma longa experiência de vida religiosa do povo judaico. Os 11 primeiros capítulos do Gênesis pertencem ao gênero mítico. As narrativas não possuem caráter histórico. Não é como se tivessem filmado, se tivesse alguém lá relatando, escrevendo o que está acontecendo, mas são relatos imaginários,
porém carregam um conteúdo simbólico riquíssimo e verdadeiro, profundo sobre o sagrado e sobre o ser humano. E não sou eu que estou dizendo por conta própria sobre esse gênero literário imaginário, como existem muitos outros gêneros literários na Bíblia. O próprio Papa Pio XII, em 1942, através do documento oficial do Vaticano chamado Divino Aflante Spiritu, escreveu que os gêneros literários devem ser assim reconhecidos e lidos, interpretados pelos estudiosos. A Bíblia contém diversos gêneros literários, como o mítico, o jurídico, o histórico, o profético, o poético, o epistolar, o apocalíptico, o evangélico, etc. Cada gênero deve ser lido dentro da sua própria lógica, considerando-se a época em que foi escrito, o autor e destinatários, possíveis reelaborações, inclusive posteriormente por outros autores, por outras comunidades. É assim que aconteceu a Bíblia, porque muitas vezes as pessoas acham que a Bíblia foi escrita de cabo a rabo, do começo ao fim, né? Algum escritor sentou lá, inspirado por Deus, e foi escrevendo. Não foi bem assim, foram experiências e transmissões orais de gerações e gerações, elaborações, reelaborações posteriores, acréscimos, criação de uma ordem diferenciada para apresentar os livros, que não necessariamente seja a cronologia da própria produção escrita. Portanto, fique atento a esses aspectos que muitas vezes não são ditos pelos teólogos ou pelos pastores, líderes religiosos. Os 11 primeiros capítulos da Bíblia narram sobre a criação do mundo, do homem, da queda, do pecado, do fratricídio cometido contra Caim, que nós conhecemos bem, aliás, por Caim contra Abel, sobre a aliança de Deus com Noé, o dilúvio e finalmente a Torre de Babel. Todos esses fatos constituem uma espécie de alicerce para a narrativa do plano salvífico de Deus na história de Israel, que já estavam experimentando esse processo e então colocaram o texto do Gênesis para dar bases, como que mostrando a pedagogia divina no processo salvífico da tradição judaica. Na tradição judaico-cristã, o mundo foi criado por Deus em 6 dias, conforme descrito no livro do Gênesis. No primeiro dia, Deus criou a luz e a separou das trevas. No dia seguinte, Ele criou o céu, a terra, as plantas, os animais e finalmente o homem e a mulher, Adão e Eva, e descansou no 7º dia. Será que conseguiu descansar? Depois que criou o ser humano, acho que Deus não teve mais sossego. E então, o mito bíblico da criação presente no Gênesis, em síntese, para hoje, vou finalizar por aqui, foi uma releitura do mito sumério, em um contexto histórico-cultural distinto e posterior. Para entender, se o mito sumério foi escrito em mais ou menos 1400, 1500 antes de Cristo, e Abraão surgiu apenas em 950 antes de Cristo, e a história da salvação judaica dali então começou, e depois resolveram escrever os primeiros capítulos do Gênesis mais ou menos em 650 a.C. Tem um espaço aí de 1000 anos de diferença dessa retomada da literatura, não é? Conhecida provavelmente pelos judeus que foram inclusive deportados para a Babilônia, exatamente na Mesopotâmia, onde o mito sumério se deu, em 722, sabemos dessa deportação, do exílio do povo judaico. Provavelmente nesse período eles recontaram a história suméria dentro da perspectiva bíblica. Sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.